Ok, senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física 2. Nessa aula nós vamos explorar aí o trabalho de forças conservativas, em especial do trabalho realizado pela força gravitacional. Como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de explicar por que o trabalho realizado por forças conservativas não depende da trajetória e calcular o trabalho realizado pela força gravitacional. Então vejamos uma breve introdução sobre o tema. Há algumas classes de forças que são chamadas de forças conservativas. Ela tem uma característica muito especial. O trabalho realizado por elas independe da trajetória, né? Vamos citar aí como alguns exemplos a força gravitacional, que a gente vai explorar nessa aula, e a força elástica da mola, que a gente vai explorar na próxima. Talvez a maior motivação para o estudo de trabalho e energia seja a sua aplicabilidade em casos em que aplicar as leis de Newton é uma experiência realmente traumática, como é quando, por exemplo, se estuda um movimento em que a força vai variando em cada posição da trajetória, como é o caso aqui, quando se considera, por exemplo, o movimento de um carrinho de montanha-russa, né? Resolver fazer previsões com esse sistema usando as leis de Newton é realmente um tanto quanto complicado, mas a gente vai ver que se pudermos aplicar os métodos de energia, fazer previsões desse jeito fica muito mais simples. Então vamos começar vendo aí o trabalho realizado pela força gravitacional. Vamos considerar então uma animação que está disponível aí nesse endereço para verificar uma característica aí do trabalho realizado pela força-peso. A gente vai perceber que na subida essa força é contrária ao deslocamento e por isso ela vai retirar a energia do sistema ou o seu trabalho vai ser negativo. Então, se a gente quiser determinar quanta energia a força gravitacional retira de um sistema ao longo de duas posições, né, numa trajetória de subida, tudo que nós temos que fazer é calcular o negativo do trabalho da força pelo deslocamento. Aqui eu quero destacar que quando a gente fizer o cálculo do trabalho, já considerando aí que a força retira energia do sistema, o deslocamento tem que ser sempre positivo, ele tem que ser sempre uma distância, tá ok? Então vejamos aí na animação que conforme o sistema vai subindo, a força gravitacional vai tirando a energia dele e ele vai perdendo energia cinética até parar no topo da trajetória. Então, na subida, a força gravitacional retira a energia do sistema, ou em outras palavras, ela realiza um trabalho que é negativo, né? Então, se a gente quiser saber quanta energia ela extraiu aqui entre essas duas posições YA e YB, a gente faz essa continha que está indicada aí nos slides, né? Então, a gente faz o produto da força, a força gravitacional é determinada pelo produto da massa pela aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, que no caso vai ser a distância entre os dois pontos, tá? Então, ressaltando aqui, a gente já colocou um sinalzinho aqui para dizer que essa força está retirando a energia do sistema, então a distância vai ser sempre positiva, tá? Já na descida, a força gravitacional vai apontar no mesmo sentido do deslocamento, então ela vai transferir energia para o sistema e vai realizar então um trabalho positivo. Então, de novo, se a gente estivesse considerando aí o deslocamento entre essas duas posições YB e YA, dessa vez a força gravitacional vai transferir energia para o sistema, o trabalho realizado por ela vai ser positivo. Vamos ver aqui na animação. Então, agora nós vamos considerar a trajetória de descida, a força vai apontar no sentido do deslocamento, então ela vai transferir energia para o sistema, que fica com uma energia cada vez maior. Então, esse trabalho realizado nesse caso é positivo. Vamos ver um exemplo aí para ter uma noção de quanta energia a força gravitacional retira de um foguete que está sendo lançado aí da sua base de 20 metros de altura, né, em relação ao solo, até uma altura aí de 10 mil metros ou de 10 quilômetros. Vamos desprezar aí a ação da força de arrasto, né, que o ar exerce sobre o foguete. Vamos considerar que ele está só sob a ação da força-peso. Então a gente vai pensar num foguete aí de 6 toneladas e vamos ver quanta energia a força gravitacional retira desse sistema aí ao longo desse trajeto. Então, tá aí o foguete da série Soyuz, que nós vamos considerar nesse caso. Ele já vai sair com uma certa altura, né, dada a estrutura de lançamento. Bom, e aí nesse caso a energia retirada pela força gravitacional vai ser só o trabalho, vai ser o trabalho realizado por essa força, né, que vai ser negativo. Vai ser o negativo então do produto da força gravitacional pelo deslocamento
E esse deslocamento vai ser um desnível. É costume denotar esse deslocamento, no caso de trajetórias horizontais, verticais, pela letra H do inglês height, que é a altura, em relação ao solo. Então, esse trabalho vai ser denotado, então, por força vezes deslocamento. Então, força gravitacional, massa vezes aceleração da gravidade. E nós vamos pensar aí que o deslocamento é um desnível a uma altura h. Então, substituindo-se os valores aí, ó, no lugar da massa 6 toneladas ou 6 mil quilos, né, nós vamos aproximar a aceleração da gravidade aí por 10 metros por segundo e vamos fazer a diferença aí entre a altura final e a inicial. Vejam que essa quantidade vai ser positiva, já que a gente está considerando que a força gravitacional retira a energia do sistema pelo sinal negativo aqui. Bom, então é só realizar essa conta que vai dar aproximadamente 6 vezes 10 oitava. Eu fiz uma busca aí pela rede para ter uma noção de que energia seria essa. Então, essa seria uma energia necessária, por exemplo, para se abastecer uma cidade como Corumbá e Ladário, né, 150 mil habitantes, durante aproximadamente meia hora. Vejam então quanta energia o combustível tem que carregar para compensar essa energia que é retirada pela força gravitacional quando do lançamento do foguete. É por isso que massa, né, é um dos parâmetros críticos aí no lançamento do foguete. Tem que se pensar em como minimizar ao máximo a massa da carga, do combustível do foguete ao longo do lançamento, né, para justamente minimizar essa energia que é retirada aí pela força gravitacional. Então vamos entrar agora num detalhe mais interessante aí a respeito de forças conservativas. A gente pode perceber dos exercícios realizados em sala de aula que o trabalho realizado pela força gravitacional em um percurso fechado é nulo. Isso é característico de forças conservativas. Então, o trabalho realizado por essas forças independe da trajetória, como a gente vai ver agora. Então, vamos pensar numa trajetória irregular como essa que está ilustrada nessa figura aqui. Ao longo dela, vamos considerar apenas a ação da força gravitacional, tá? Então, como é que a gente poderia calcular esse trabalho? Nós poderíamos, numa primeira aproximação, simular essa trajetória como uma sequência de trajetórias verticais e horizontais como essa que está descrita aí. Essa aproximação vai ser tanto maior quanto maior for o número de divisões, mas uma coisa vai se manter constante: como é que nós vamos calcular o trabalho em cada uma dessas seções? Então, vamos considerar a aproximação ilustrada agora nessa figura aqui. Nos trechos horizontais, a força gravitacional não acrescenta nem retira energia do sistema. Ela não tem componente ao longo desse deslocamento. Então, ao longo das trajetórias horizontais, a força gravitacional não acrescenta nem retira energia do sistema. Então, só vai restar a energia que ela vai acrescentar, só vai ser possível de ser realizada, né? O trabalho só vai poder ser realizado ao longo dessas trajetórias verticais aqui. Então, em cada uma delas, o trabalho realizado pela força gravitacional é o produto da força pelo deslocamento. Então, se essa alturazinha, se esse desnívelzinho for H1, o trabalho realizado no trecho 1 vai ser força gravitacional, massa vezes aceleração da gravidade, vezes o desnível H1. E assim para os demais deslocamentos verticais. Então, aqui seria mgh2, aqui mgh3 e assim sucessivamente. Perceba que se a gente somar as transferências de energia em cada trecho, nós vamos ver a transferência total de energia da força gravitacional nesse caso. Então, se a gente fizer essa soma, nós vamos ver quanta energia a força gravitacional vai ter transferido. Perceba que isso vai ser a soma, então, do trabalho realizado em cada uma das etapas, e aí que vai ter esse fator peso, na força-peso, massa vezes aceleração da gravidade em cada termo. Em outras palavras, isso daí pode ser fatorado, tá? Então, a massa vezes a aceleração da gravidade pode ser colocada em evidência aqui. O resultado dessa operação seria que a gente teria que somar apenas essas alturas. Mas se a gente somar cada uma dessas alturas, isso vai ser igual à altura total, h. Né? Se a gente somar aqui todas essas alturas, h1 mais h2 mais h3 mais h4, isso vai ser a altura total h desse deslocamento. Ou seja, o trabalho realizado pela força gravitacional aí não depende de como é que se deu esse deslocamento da posição inicial para a posição final, mas apenas o desnível entre essas duas posições. Então, ele seria o mesmo se essa bolinha tivesse simplesmente sido liberada aqui dessa posição e caísse em linha reta até
esse mesmo nível, né? Isso mostra, então, que o trabalho realizado não vai depender dessa trajetória, mas apenas do desnível. Então, moral da história, o trabalho realizado pela força gravitacional independe da trajetória, ele é sempre proporcional ao desnível dentre as posições inicial e final do deslocamento. Vamos ver um exemplo aí. Então, digamos que a gente queira realizar o trabalho, calcular o trabalho realizado pela força gravitacional numa esfera de 10 kg ao longo dessa trajetória. Nós vamos considerar que esse fio aqui tem 50 centímetros. Então, esse é o sistema que nós estamos considerando. Nós vamos calcular quanta energia a força gravitacional vai transferir para essa esfera de 10 quilos ao longo desse trajeto aqui, que vai ser uma semicircunferência, né? Aliás, um quarto de circunferência. Esse trabalho só vai depender do desnível entre as posições inicial e final, mas veja que esse desnível vai ser o raio desse fio. Então, a gente só vai multiplicar a força pelo raio. Então, vai ser 5 joules, certo? Nós vamos explorar isso mais nas nossas próximas aulas, mas eu acredito que, por hora, para falar sobre o trabalho realizado pela força gravitacional, isso já seja o suficiente. Fiquem de olho no Moodle, nas listas de exercício, me procurem nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.